Olá, o vídeo de hoje então tem como tema a possibilidade de proibir um aluguel por hospedagem, nem temporada por hospedagem, de um imóvel residencial por meio de uma plataforma digital mais conhecida, Airbnb. Na descrição do vídeo eu vou colocar o número do julgado da ação que originou aí esse debate. Meu nome é Ariadne Urques Candiuso e seja bem-vindo aqui ao canal. Vamos lá. Qual é a situação que nós temos e depois o que o projeto do Código Civil coloca dessa forma? Num primeiro momento, a gente tem que discutir o seguinte, nós estamos falando de condomínios totalmente residenciais. A gente sabe que tem condomínios que são comerciais, condomínios mistos e os residenciais, totalmente residenciais, e o foco aqui é justamente esses condomínios totalmente residenciais. Por quê? Porque é fato, e várias cidades limitaram, criando diversas restrições, ou mesmo até proibiram, cidades no mundo, essa possibilidade desse tipo de locação por conta dos problemas que isso ocasiona aos moradores desses condomínios residenciais. Então, a gente tem aí Barcelona, Berlim, New York, várias cidades aí que vocês podem pesquisar, que inicialmente limitaram, depois vieram a proibir, outras já não proíbem mais, mas criam restrições pesadas com relação a esse tipo de situação, porque não é só a questão de ter pessoas estranhas o tempo todo circulando no ambiente do condomínio. Envolve a questão de segurança. Nós temos diversos casos aí que aparecem de ter um aluguel desse, a pessoa ou as pessoas ingressarem, mas para roubar, furtar outros imóveis do condomínio. Então tem esse problema, tem o problema do barulho, tem o problema da destinação para fins ilícitos. No final das contas, nem sempre as pessoas que alugam esse imóvel são pessoas corretas, tranquilas, que não vão gerar problemas para os demais condôminos. Eu repito, nós estamos falando de condomínios totalmente residenciais. Então é nesse aspecto aí que nós temos a discussão, o posicionamento do judiciário e o projeto do Código Civil. Então, assim, a primeira coisa que tem que se estabelecer aqui é com relação à natureza desse tipo de locação. Não pode ser classificado como uma locação por temporada em razão do período. Locação por temporada, 90 dias. O Airbnb pode pegar um final de semana, um dia, uma diária de um dia para o outro, 15 dias. Não existe, pode ser um período maior, mas não existe uma situação, até porque não existe regulamentação para esse tipo de locação. Então, o que foi se definindo pela jurisprudência é que é uma locação atípica para fins de hospedagem, porque a locação de hospedagem, ela já entra naquele amparo turístico, de hotéis, de pousadas. Então é atípico porque não tem uma previsão legal específica, e a hospedagem é o segundo ponto que nós temos que colocar aqui com relação a esse tipo contratual. Quando se pensa em moradia, em residência, se está ali no ápice da função social da propriedade. A propriedade, num primeiro momento, sua função social é para servir de residência, de domicílio, de moradia. Num segundo momento, ter uma destinação econômica. O que não cabe é não dar destinação nenhuma. Mas, preferencialmente, a destinação sempre será o quê? De moradia. Então, não existe nesse tipo de relação esse ânimos de moradia. A diferença, um contrato por temporada de 90 dias, existe um ânimos de residir por 90 dias, por quê? Porque normalmente esse tipo contratual é a pessoa que vai estudar, a pessoa que vai ficar um tempo naquela região
e faz essa locação. Não é uma hospedagem de um hotel, onde o período é muito curto e não há a menor intenção de residência, e sim de passar aquele momento, ter um lugar para dormir, tomar banho, botar as coisas, enfim, né? Então, esse ânimo de residência conta muito para essa situação. Então, tudo que foi criado com relação a restrições para esse tipo de locação, não é só o problema que os demais condôminos, né, passam, mas também por esse desvio de finalidade de um imóvel que é exclusivamente residencial. Um hotel, uma pousada não é um imóvel residencial, né? Ele é destinado para uma atividade comercial. E aqueles quartos são destinados para uma atividade comercial, no sentido de que é uma viagem instantânea, né? Repito, não há o ânimos da residência. Então não se enquadra esse tipo de locação numa locação comum, residencial ou por temporada. Então isso afasta também qualquer aplicação relacionada às locações residenciais. Como ele é atípico, tem que criar então toda uma estrutura, né, para se estabelecer se um condomínio pode ou não pode. Como a jurisprudência caminhou desde esse julgado que eu coloquei para vocês aí, entendeu o seguinte: se um condomínio é totalmente residencial, destinado a residências, ele pode sim proibir a locação de imóveis dessas unidades para fins de aluguel por plataforma digital. Como que isso tem que acontecer? Primeiro, né, uma assembleia. Geralmente o quórum é de 2/3 dos condôminos, e nessa assembleia então fica definido que será proibido. E depois uma alteração na convenção de condomínio, colocando expressamente essa proibição. Então é necessário, porque dificilmente nos condomínios antigos vai ter alguma coisa específica para isso. Pode ser que tenha para um aluguel de temporada, mas especificamente para esse tipo de relação, por ser atípica e mais moderna, dificilmente terá. Então esse é o primeiro passo, né? Fazer essa assembleia. Segundo passo, proibir realmente na convenção de condomínio de forma expressa. Feito isso, acabou. Ah, mas e o direito de propriedade da pessoa? Então, o direito de propriedade, há muito tempo, ele não é, aliás, nunca foi totalmente absoluto, né? Sempre houve restrições a partir do momento que se entendeu que existe uma função social para aquele imóvel, para aquela situação especificamente, como eu falei para vocês, destinação para uso residencial. Então, nós temos dois pontos aí, né, que são aplicados ao direito de propriedade. Primeiro, você tem o direito de propriedade até a página 2. Você não pode abusar do seu direito de propriedade, você não pode usar o seu direito de propriedade de forma ilícita. Então, essa relação condominial, onde existem esses problemas que são clássicos provenientes desse tipo de relação contratual, os problemas que são trazidos para aquela comunidade, por si só já são os limitadores do seu direito de propriedade. Da mesma forma que não pode se fazer barulho excessivo, não pode dar uma destinação diversa. Se é residencial, eu não posso alugar para algo comercial, a mesma coisa entra aí. Então não existe um direito pleno de propriedade. E segundo, né, além dessa situação, volto na questão da função social. Esse direito de propriedade é limitado em razão da função social. Então, como há um entendimento que essa relação contratual, ela provoca um desvio de finalidade dessa unidade, desse imóvel, isso já é uma justificativa para que não se prevaleça o direito de propriedade, e sim esse direito da comunidade, do todo, né? Então, por essa razão, as pessoas que têm ingressado na justiça, normalmente com uma ação declaratória, né, requerendo o reconhecimento do direito de propriedade, o pleno uso do imóvel, têm sim perdido na justiça,
por conta especialmente do posicionamento do STJ. Agora, é claro que para evitar problemas futuros, é importante que o condomínio faça então essa alteração da convenção de condomínio. Com relação ao projeto do novo Código Civil que está em andamento, se permanecer da forma como está, né, não tiver alterações, ali é o oposto. A regra é proibir, a exceção é autorizar. Então, como que fica, né? Até o dia que esse projeto sair, é necessário, para proibir, fazer a assembleia, alterar a convenção de condomínio. Proibiu, acabou, não tem conversa. Ah, não fez isso ainda, aí vai para a judicialização e na justiça provavelmente vai seguir esse entendimento que o condomínio pode sim proibir, né? O problema é a partir de quando que ele proibiu e o passado desse imóvel. Então, como eu disse, é urgente que os condomínios residenciais façam esse tipo de alteração. Se vier o Código Civil novo da forma como está sendo debatido, votado, texto, né, do projeto, é o oposto. A regra é proibir. A exceção é, por meio de uma assembleia, autorizar. Não precisa autorizar na convenção de condomínio, quer dizer, aí você tem dois caminhos. Pode-se fazer uma assembleia e já deixar pré-autorizado na convenção de condomínio, ou não faz nada, a regra é proibir, e aí se aparecer uma situação específica dessas, fazer uma assembleia e alterar de forma expressa também, né, com esse quórum aí de 2/3, né, autorizar a destinação e posteriormente fazer a alteração na convenção do condomínio. Então é isso que nós temos com todos esses fundamentos que levaram a permitir que um condomínio proíba o Airbnb. E as pessoas que acham, né, que porque tem a propriedade pode fazer o que quer, novamente vem a jurisprudência e diz o quê? Não, a sua propriedade é só até a página 2, você não pode fazer o que você quer. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.